Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 28 de setembro de 2022. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Conto com o seu voto e com a sua divulgação. Entre nesse canal, participe, veja os vídeos anteriores, tem muitos vídeos aí, né, a respeito de muitos aspectos importantes agora para a eleição, como o que é o Senado, o que um senador faz, como é que são as formas de governo, regime de governo, por que o socialismo e o comunismo não funcionam, né? Realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, realizações do Ministério das Comunicações, realizações, né, do governo Bolsonaro e muitas outras coisas aqui. Eu falei sobre reforma tributária, falei a respeito de propostas, análises, considerações para pessoas com deficiência e doenças raras. Falei ontem sobre isso aí, né? Sobre propostas para educação, propostas para segurança pública, para saúde. Olha, esse canal está repleto de vídeos muito interessantes que eu tenho feito agora nessas manhãs, para que você utilize, para você, né, tomar suas decisões, né? Falei a respeito também de voto útil, né, de critérios lógicos para escolher o seu candidato, né, e por que eu sou o melhor candidato ao Senado aqui em São Paulo, em termos de qualificações e tudo mais. E hoje, né, o nosso tema é a tecnologia, a utilização da tecnologia no dia a dia. Às vezes as pessoas acham, né, que ciência, tecnologia é algo lá para o futuro, é algo que ou está dentro do laboratório só. Não, tecnologia, ciência são presentes no nosso dia a dia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a utilização da tecnologia no dia a dia. Então, um abraço aí a todos que estão entrando. Tem a Luciene lá de Bauru, o Hermet, a Simoninha, né, a Elô, então o Ramalho aí. Um abraço aí a todos vocês. O Ramalho perguntando a respeito de aborto, armas, drogas. Ramalho, dá uma olhada aí nos meus vídeos anteriores, né, você vai ver a minha posição muito firme a respeito disso, né? Só para repetir assim, de uma forma muito clara aqui para vocês, eu sou contra aborto, né? Eu sou contra drogas, liberação de drogas. Eu sou contra, obviamente, contra a corrupção. Eu falei um vídeo inteiro aí sobre corrupção do PT lá atrás, etc. Né? Eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Eu sou a favor da liberdade de expressão, a favor da liberdade de religião, a favor da liberdade, né, de imprensa, inclusive. Imprensa é muito importante ter isso aí. Eu sou a favor de uma democracia plena, né? E eu sou a favor, né, como você pode imaginar, eu sou o candidato do presidente Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Então, sou a favor de Deus, pátria, família, né, liberdade. O outro candidato, o Márcio França, é o candidato Lula, né, que eles defendem lá drogas, defendem... Aliás, o suplente do Márcio França é do PSOL, né, o presidente do PSOL. Então, obviamente, você já vê aí qual é o contexto, né? Eles são a favor de drogas, eles são a favor de aborto, eles são a favor de liberação, por exemplo, eles são a favor do preso, do bandido em vez da polícia. Então, vocês sabem o que significa isso aí, né? São a favor da corrupção toda que aconteceu lá no PT. Então, gente, aqui o papo é para ser para o futuro, é para conseguir ajustar o nosso estado de São Paulo, ajustar o nosso Brasil, né? E através de ações éticas, né? E trabalhar, né, com pragmatismo para achar soluções de tudo. Então a gente sabe que o socialismo não funciona, vocês já viram lá isso aí, né? Em vários países como Venezuela, Argentina, agora está indo para o saco também a Colômbia, o Chile, né? E vocês viram lá a Nicarágua com tudo que está sendo perdido. Então essas coisas todas nós temos que evitar aqui para o nosso país. Então eu preciso do voto de vocês, né? Preciso do voto de vocês aqui para o Senado em São Paulo. Não tem segundo turno para Senado. Domingo agora resolve tudo, né? E são basicamente dois candidatos. Eu defendendo as pautas da vida, as pautas do sucesso, da felicidade, né? Da qualidade de vida, e o Márcio França defendendo as pautas do PT, do atraso, da corrupção, né, e de tudo que significa, né, aquilo lá, ruim lá do PT. Então, gente, eu preciso de vocês aí para me ajudarem a divulgar, né, colocarem a verdade em pauta aí para todo mundo, ajudar a divulgar quem é quem, ajudar
a divulgar aqueles que estão perdidos aí pelo mundo, aí, estão indecisos, não sabem o que fazer, tragam para o nosso lado. Eu preciso do seu voto em Astronauta Marcos Pontes número 222, para que a gente vença e vença de longe, né, essa eleição, né, ganhe aí com uma larga margem de votos, né, fazer acima lá de 10 milhões de votos, acima de 12 milhões de votos. Isso é muito importante, né, para que eu chegar forte lá no Congresso, assumir a Comissão de Ciência e Tecnologia, desengavetar, né, aqueles processos parados lá do STF, né, para chamar os ministros para dar explicações a respeito do que tem sido feito, né, o que tá acontecendo, né, nesse desequilíbrio que a gente observa aí das ações do STF, né, vamos dizer, acima das competências do STF. Tudo isso tem que ser explicado para a população, e para isso precisa de um candidato de ficha limpa. Eu tenho ficha limpa, né, e se você olhar lá ao lado do Márcio França, você vai ver que a ficha não é limpa assim. E, logicamente, então, como o STF julga os processos contra os senadores e deputados, então dá para notar que um candidato com ficha suja não vai ser capaz de trazer o STF, né, de fazer a fiscalização efetiva do STF. Eu tenho ficha limpa, eu consigo fazer essa fiscalização efetiva, né, e trabalhar de forma a manter o equilíbrio dos poderes dentro do Senado Nacional. O Senado é o único órgão capaz de fazer esse equilíbrio junto com o STF. A Câmara não consegue, não pode, o Executivo também não pode, então o Senado é o único. Eu preciso do seu voto para ir lá e trabalhar a favor disso, tá ok? Vamos restabelecer o equilíbrio no país, que é muito bom, né? Na nossa democracia é muito importante esse equilíbrio entre os poderes. Bom, hoje, né, eu vou descer lá para Santos, né? Daqui a pouco eu vou para Santos, então essa live não vai ser muito longa, que eu tenho que descer. Eu estarei com o presidente, né, numa motociata em Santos, e depois um comício lá em Santos, e algumas visitas por ali também, e depois uma live. Então, gente, vamos apoiar, né, essa candidatura extremamente importante. Não deixe para pensar no Senado depois, pessoal, deixe o Senado para pensar depois. Tragam as pessoas, a gente precisa vencer essa competição aqui. Lógico que aparece uma pesquisa, né? Fazem uma pesquisa séria, tipo a Quest e outras coisas. Parece uma pesquisa boa, logo depois aparece uma outra pesquisa em cima da Rede Globo, por exemplo, né? Aí coloca o Márcio França lá na frente, coloca a gente aqui atrás. É isso aí. Essas pesquisas, elas são feitas com uma margem muito pequena, vamos dizer, um grupo muito pequeno, uma amostra pequena dentro de um universo muito grande, né? E certamente quando você precisa influenciar algum tipo de posição, né? Você pode buscar ali quem são aquelas pessoas que representam mais um lado, aí você põe, vai dar a diferença. Eu lembro disso aí também lá em 2018, né? O candidato Suplicy, ele tinha lá, do PT, ele tinha lá uma margem muito grande com relação ao Major Olímpio, né? Que estava lá atrás, mais ou menos o que a gente vê hoje. O Suplicy lá por 30 por aí, Major Olímpio 17, mais ou menos isso. E quando saiu o resultado, a população mostrou realmente, né, o que o povo quer. E isso vai acontecer esse ano também, né? E eu tenho certeza que vocês, votando em mim, Astronauta Marcos Pontes, número 222, vão mostrar na urna realmente que a gente não quer ter aqui no Brasil de volta a corrupção, a gente não quer ter drogas liberadas, a gente não quer aborto liberado, a gente não quer ideologia de gênero nas escolas. É isso que vai ser feito, e a gente quer um STF equilibrado com os outros poderes, tá bom? Então, hoje o nosso tema aqui, né, vai ser tecnologia no dia a dia. Como é que a tecnologia interfere no dia a dia, positivo ou negativamente? Tipo assim, 99% das vezes é positivo, né? E então vamos falar a respeito de tecnologia no nosso dia a dia. Essa é a importância também de ter um senador que represente São Paulo com propriedade, com conhecimento, com currículo, com experiência internacional para trazer empresas para cá, né? Para trazer negócios, para trazer empregos para cá, né? Um senador que consiga articular com os ministérios, que foi ministro, né? Eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e ministro de Comunicações, eu conheço a estrutura do governo,
eu sei como argumentar, como trazer resultados para cá. Então, com isso, certamente a gente vai ter mais vantagem para todos os lados. E eu conheço tecnologia. Tudo, hoje em dia, depende de tecnologia. Sem dúvida nenhuma. Tudo depende de tecnologia e vai depender cada vez mais. Portanto, você ter um senador que não entenda nada de tecnologia, que se você perguntar para ele, né, o que significa uma equação de Schrödinger e como que explicar uma onda com uma equação de Schrödinger, a pessoa vai ficar completamente atônito, né? Mas isso, logicamente, é uma brincadeira aqui, mas, sem dúvida nenhuma, conhecimento de tecnologia é extremamente importante. Eu sou formado no ITA, né? Sou formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das melhores escolas do planeta, em termos de engenharia, né? E tenho uma experiência com a vida inteira com organizações como NASA, 20 anos na NASA, como ONU, sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante, né? Eu sei exatamente o que fazer para trazer bem-estar aqui para a população de São Paulo, trazer mais recursos para cá. Então, vamos lá, estarei em Santos daqui a pouco, então vamos acelerar aqui isso. Vamos falar então da tecnologia no dia a dia. Para quem está chegando aí, um grande abraço. Astronauta Marcos Pontes aqui, candidato ao Senado por São Paulo, número 222. Fácil de lembrar, né? No dia 2, vote 222. Então, vamos começar por algumas áreas aqui. Eu vou começar falando de uma portaria que eu instituí, eu publiquei no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações a respeito de tecnologias, né? Prioridades nas áreas de tecnologia. Então, eu publiquei essa portaria em 2020 e essa portaria, ela é como se fosse a ponta de um iceberg. Embaixo ali está toda, que também é prioridade, obviamente, mas não é tecnologia, né? É ciência. Então, toda ciência básica é prioridade. Se não tiver ciência básica, você não desenvolve tecnologia, né? Toda a parte de divulgação científica, toda a parte de, vamos dizer assim, de popularização da ciência, tudo isso aí, né? São as ciências sociais, humanas e humanidades, essas coisas, tudo é prioridade porque isso aí está na base do iceberg, está embaixo da água. Sem isso aí, a gente não consegue fazer, né, o topo, que são as tecnologias. Mas quais são essas tecnologias prioritárias que eu instituí lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações? Isso depois não saiu da minha cabeça, isso saiu de toda uma análise feita, uma análise SWOT. Análise SWOT strengthen, weaknesses, opportunities e threats, ou seja, oportunidades, fortitudes, fraquezas, oportunidades e perigos, né? Isso é uma análise feita comumente no setor privado, feita por especialistas em risco. Eu sou especialista em risco também, né? Então, nós fizemos essa análise no Ministério, junto com um grupo muito grande de pessoas no Ministério, fora do Ministério, inclusive no exterior, para que a gente tivesse o direcionamento, quais seriam as melhores tecnologias para investir o dinheiro público, para que nós tenhamos melhor sucesso, né, na aplicação desse dinheiro e melhor retorno de investimento para a pessoa que está pagando imposto. Ele tem que ter retorno de investimento, senão o Ministério não serve para nada, certo? Então, são 5 áreas de prioridade. Primeiro, né, tecnologias estratégicas. O que são tecnologias estratégicas? São aquelas tecnologias para segurança, vamos dizer, para defesa do país, para soberania do país. São tecnologias estratégicas, são essenciais de se ter para segurança e soberania do país. Então, dentro disso aí, nós temos tecnologia para aeroespacial, o setor aeroespacial, tecnologia nuclear, tecnologias para segurança cibernética, tecnologias para todo o setor de defesa, tecnologia para defesa de fronteiras também, tecnologia para segurança pública. Então, são aquelas tecnologias para proteção do nosso país, basicamente, né? Então, essa é a primeira área, tecnologias estratégicas. Segunda área, tecnologias para produção. Então, aquela tecnologia para gerar dinheiro para o país, nota fiscal, para o país enriquecer, para as pessoas terem mais dinheiro disponível para comprar as coisas, para redução de preços e etc. Então, essas são também essenciais. E quais são essas tecnologias? Alguns exemplos dessas. Tecnologia para a indústria, como indústria 4.0, tecnologia para a indústria, tecnologia para o agronegócio, tecnologia para comunicações, tecnologia para infraestrutura, tecnologias para serviços de forma geral, comércio, etc. Então, são aquelas áreas que geram dinheiro para o país, né? Da onde gira vamos dizer assim, gira o comércio, gira a produção de bens, as vendas. Com isso aí gera nota fiscal, gera empregos. Então são esses tipos de tecnologia para produção, tá? Terceiro,
Terceiro, são tecnologias para o desenvolvimento sustentável, né? Como o nome diz, desenvolvimento sustentável significa desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental. Então, dentro dessa área de tecnologia para desenvolvimento sustentável, estão aí bioeconomia, economia circular, né? Toda a área de proteção ambiental, tratamento de resíduos sólidos, tratamento de poluição, né? Ou seja, são essas áreas para que a gente tenha uma vida com maior qualidade de vida, né? Lógico, com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas também preservando a nossa linda terra, né? O nosso meio ambiente. Quarto tipo de tecnologia são as tecnologias para qualidade de vida. Como é que a tecnologia vai na vida de cada pessoa, onde ela estiver, né? No caso, pensando como ministério, pode ser lá em Uolpés, lá na Amazônia, pode ser na cidade de São Paulo, onde seja, né? Como que a gente usa a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos hoje aqui também, mais específicos, mas de forma geral, assim, dentro dessa categoria, nós temos, por exemplo, tecnologias para saúde, tecnologias para pessoas com deficiência, tecnologia para segurança hídrica, tecnologia para segurança alimentar, né? Tecnologia para saneamento básico. Então, são esses tipos de tecnologias que a gente fala quando a gente fala tecnologia para qualidade de vida da pessoa, para interferir diretamente, para ajudar no dia a dia das pessoas. Que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. O quinto tipo, extremamente importante, são as tecnologias habilitadoras. Como o nome diz, habilitadoras são tecnologias que permitem o desenvolvimento de outras tecnologias mais complexas em cima. Estão na base ali do desenvolvimento dessas tecnologias. Então, desses sistemas mais complexos. Então, quais são esses tipos de tecnologia? Por exemplo, inteligência artificial, materiais avançados, biotecnologia, nanotecnologia, acústica, ótica, computação quântica, todos esses tipos e outros, né? Internet das coisas, todos esses tipos de tecnologias que você tem que dominar para depois montar um sistema complexo, para fazer um robô que vai a Marte. Você precisa ter conhecimento em materiais avançados, você precisa ter tecnologias para baterias que conseguem operar naquele local, você precisa de conhecimento de nanotecnologia, muitas vezes você precisa de inteligência artificial. Então, todas essas áreas, né, que apoiam, né, um sistema mais complexo. Aí são as tecnologias habilitadoras. Dito isso, aliás, bem-vindos aí quem está chegando agora no Diário de Bordo, né, todo dia de manhã, começando entre 6 e 6 e meia, mais tendendo para 6 e meia, né, e aqui eu falo sobre vários temas. Se inscreva no canal, né, aqui é o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado número 228, o melhor candidato ao Senado para o estado de São Paulo, aquele com mais condições de trazer negócios, emprego, melhorar a vida das pessoas aqui, sou eu, né? Então, conto com o seu voto, conto com a sua divulgação também desse canal. Entre aí, tem muita coisa interessante, né? Muitas coisas, né, que vocês vão ver, né, nos vídeos que eu tenho gravado aqui de manhã no Diário de Bordo. Mas hoje o nosso tema aqui são tecnologias no nosso dia a dia. Então, já que eu falei agora das prioridades que eu coloquei no Ministério, em termos de tecnologias, vamos trazer aqui agora, esmiuçar um pouquinho mais sobre alguns que a gente percebe que estão diretamente ligados. Como, por exemplo, vamos começar nisso, tecnologia para a saúde. A saúde, né? Saúde pública, a nossa saúde, depende quase que exclusivamente do desenvolvimento de tecnologia, né? Ou seja, existe uma gama muito grande, desde a prevenção para a saúde até os tratamentos. Então, vamos lá para falar alguns tipos desses aí, para vocês terem uma ideia e dar algum exemplo, tá? Então, na prevenção, por exemplo, tecnologia para saneamento é extremamente importante na prevenção da saúde. Você primeiro, é importante você prevenir do que remediar, não é? O pessoal fala, melhor prevenir do que remediar. Então, tecnologia para saneamento, e existem muitos tipos de tecnologia para saneamento. Sabe esses sistemas de saneamento, de tratamento de água também, né? Então, toda essa área pode ser muito melhorada com tecnologia. Por exemplo, o ideal é que as casas já façam o tratamento de água antes de soltar a água para o sistema de esgoto, vamos dizer assim, né? Você já reparou que a casa ela tem duas saídas, né? Tem uma que é água de chuva, essa parte, e uma é o esgoto. O esgoto ele pode ser tratado, pelo menos retirado, esgoto das casas,
geralmente ele só contém material biológico, né? Fezes, urina, essas coisas assim. E no meio disso aí, muitas vezes vem misturado também a parte química. A pessoa toma um remédio, aquela parte química vai para um problema de esgoto, quando ela urina, por exemplo. Outras coisas que podem ir, se a pessoa colocar algum tipo de material químico, usado químico dentro de casa, isso aí pode escoar, tintas, né? Microfibras também é um problema que depois vai acumular lá no oceano, e isso aí, sem dúvida nenhuma, é um perigo, porque depois a gente ingere esse negócio lá dos peixes e crustáceos, o que tiver lá que a gente come, com microfibra também. E a microfibra vem principalmente da máquina de lavar roupa, né? Então a máquina de lavar roupa produz microfibras que depois é filtrada ali, você lava o filtro no tanque e esse negócio acaba indo lá para o oceano, acaba no final de todo o percurso, vai para lá e os peixes comem aquela microfibra e depois você come os peixes e você fica carregado de microfibra. Eu criei o Instituto Nacional do Mar, né, com várias intenções, uma delas é em trabalho com outros países, né, num esforço imenso, né, a gente limpar os nossos oceanos dessas coisas. Mas, voltando aqui nas tecnologias, existem já tecnologias desenvolvidas para fazer o tratamento da água no percurso, né, no cano ali, naquele percurso entre a casa e o sistema de esgoto, né? Isso aí já existe esse tipo de tratamento, é baseado em ondas, em energia eletromagnética, né, que na frequência correta ela destrói, vamos dizer assim, bactérias e elementos ao longo do percurso. Existe já isso, pode ser introduzido, não é caro e não tem muita energia envolvida. O ideal é que todas as casas fizessem um tratamento do seu esgoto antes de... A gente vê certas coisas aqui em São Paulo, por exemplo, Rio Tietê, Rio Pinheiros, lá, carregado de esgoto, isso aí tem que acabar. Né? E não adianta ficar tentando limpar o rio antes, tem que evitar a fonte. Então as casas têm que já sair com o esgoto tratado, né? As indústrias têm que fazer o tratamento antes, então só vai para o rio, né? Água já tratada, água limpa, vamos dizer assim. Saneamento, que mais que exemplo? Olha, distribuição. Vamos ver, quando você faz o tratamento de água, vai lá, eu não sei se alguém já visitou aquelas centros de tratamento de água, é um cheiro ruim demais, aquelas águas ficam decantando ali, né? Depois limpa a parte mais sólida daquele negócio e depois tem toda uma parte de... elas circulam, né? Vai filtrando aquilo lá com várias etapas, até que chega a água no final, é misturado com cloro, outros elementos, para fazer um tratamento final de bactérias e etc. E depois vem a água que chega aqui para a gente. Então, nesse circuito, primeira coisa, essa parte, como é feito o tratamento de água, pode ser muito simplificado, né? Já está em teste lá no DCTA, um sistema muito mais avançado de tratamento de água, que ocupa 1/10 do espaço desses que a gente tem nas cidades para tratamento de água, que gasta pouca energia e limpa muito mais a água. Então faz muito mais sentido se utilizar isso em vez de todo aquele sistema. Então as cidades precisam se adaptar a isso, né, para fazer um saneamento melhor. E também agora com o marco dos saneamentos, aí pode ser feito pelo setor privado, que o setor privado vai tentar, obviamente, economizar recursos, e o caminho é justamente a utilização de melhores tecnologias para isso. Depois vem a distribuição de água. Distribuição de água, muita água é perdida ao longo da distribuição de água. Existem já sistemas de fazer a medição disso aí, indicar precisamente onde tem vazamento na distribuição de água. Tudo isso faz parte também, são sistemas ligados às cidades inteligentes, que é o tempo todo monitorado. Então, isso aí também é super importante de se fazer. Também, quando chega, a gente está falando de tecnologia na saúde, né? Quando chega no tema, né, de nutrição, muito de tecnologia e ciência tem que ser aplicado, né, para que se melhore a nutrição das pessoas, das crianças, das pessoas em geral, para fazer a prevenção de saúde. Né? Muitos problemas de saúde nascem pela boca, vamos dizer assim, o que a pessoa come. Né? Então, isso aí tem que ser também utilizado muita tecnologia para fazer melhorar a alimentação e também fazer um monitoramento. Aí vem outra parte, monitoramento de saúde. Então, existem já sistemas hoje que podem ser utilizados para monitorar pessoas que tenham doenças crônicas, ou nem mesmo que não tenham doenças crônicas, que possam ser acompanhadas, porque caso comece a aparecer alguma coisa, alterações de pressão, alteração no nível de açúcar no sangue, né, do nível de glicemia e etc., colesterol, tudo isso pode ser acompanhado diariamente, né, sem ter que perfurar nada. Você
pode colocar o dedo num sensor, e igual esses de banco, igual esses, você bota o dedo num sensor e aí o sistema faz a medição, faz um exame de sangue sem perfurar absolutamente nada, né? E aí consegue já ter os resultados. Outra coisa importantíssima, né? É o tipo, como que a gente faz exercícios, né? Como que a gente exercita o nosso corpo. Então a tecnologia também pode ajudar muito, vocês veem aí a quantidade de equipamentos disponíveis hoje, né, para exercitar, e isso também é uma parte importante da prevenção. Quando chega na questão médica, né, dentro de um hospital, por exemplo, se você olhar, hoje em dia o hospital ele é carregado de tecnologia, né, desde os pequenos sensores que colocam ali para medição de pressão, medição de oxigenação do sangue. Muitos desses sensores ou temperatura foram derivados do programa espacial, de programas espaciais, né? Então, quando você fala de desenvolvimento de tecnologias para espaço, né, muitos dos spin-offs são utilizados. Além do espaço, a gente desenvolve muita tecnologia para a saúde também, né? Para quem está perguntando, essa live vai ficar gravada, né? E assim como as outras lives que nós temos aqui nesse Diário de Bordo, se inscreva no canal aí e depois veja as outras lives. Tem um monte de coisas interessantes aí que eu tenho falado nesses dias, começando entre 6 e 6:30, né? Nós estamos falando hoje sobre tecnologia no nosso dia a dia. Então, para o pessoal que está chegando aí agora, um abraço, né? Vocês estão no Diário de Bordo, tem vários vídeos gravados, esse vídeo vai ficar gravado também. E eu sou o astronauta Marcos Pontes, o melhor candidato ao Senado para o estado de São Paulo, com maior capacidade de desenvolvimento, de trazer desenvolvimento para o estado, tanto dentro do país quanto fora do país, para atrair empregos, né, para trazer, né, utilização, que eu estou falando hoje, por exemplo, utilização de tecnologia para resolver muitos problemas do estado, assim como conhecimento como sendo ministro, né? Conhecimento muito do sistema lá no governo federal para proteger o nosso estado de São Paulo, trazer melhores coisas para cá. Um abraço aí a todos. Vamos prosseguir então, né? Lembrando que eu sou o número 222, fácil lembrar no dia 2, vote para o Senado 222, espalhe isso para os seus amigos, divulgue essas lives que tem todos aqui nesse canal. Então, estamos falando sobre saúde. Então, eu falei, dentro do hospital existe um sistema muito complexo de sistemas, equipamentos ligados à tecnologia. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, né, um exame de tomografia computadorizada, um exame de PET scan, tudo isso aí vem do desenvolvimento de tecnologias. Hoje em dia a gente consegue, né, ter uma aplicação muito grande de tecnologia em todos os aspectos, em exames, né, e tratamentos de saúde também. Então, por exemplo, tratamento de câncer. O câncer deixou de ser uma declaração de morte, né? O câncer hoje ele pode ser tratado, pode ser, entre aspas, curado, né? O pessoal entra em remissão, mas existem hoje tratamentos, por exemplo, o câncer tradicionalmente ele é tratado com quimioterapia e radioterapia. O problema desses dois tratamentos é que eles não fazem a diferenciação, ele não ataca só a célula que está com câncer, né, a célula cancerosa, ele ataca o sistema como um todo. Então a pessoa tem quimioterapia e ela tem uma série de efeitos colaterais da quimioterapia. Quem viu aí sabe, o mais evidente é que a pessoa fica careca, perde os cabelos, né, mas tem dentro do corpo muitos efeitos também da quimioterapia, que é muito agressivo. E tem a radioterapia, você imagina, ter o corpo da pessoa aqui, né, quando você tem lá no meio, tem um órgão que está com câncer, você aplica a radioterapia aqui, todo o percurso daqui até lá vai sendo afetado por aquela radioterapia, né? Vamos dizer assim, aquela onda eletromagnética de alta intensidade, alta energia, para destruir células com lá, mas no caminho todo ela vai causando estrago aqui no corpo, depois quando sai do lado de lá também. Ok, como que a gente pode resolver isso aí? Tem, por exemplo, falando de radioterapia, existe a protonterapia. Protonterapia ela é baseada no efeito Compton. Depois dá uma pesquisada em física, busca efeito Compton, né? Compton, C-O-M-P-T-O-N, né? Compton, efeito Compton. O que acontece? Ele é calculado, né, para ser pinpoint, para ajustar exatamente onde está o órgão, a célula com câncer que precisa ser tratada. Então, aquela energia, ela penetra no corpo sem causar qualquer coisa no meio do caminho, e quando ela chega exatamente naquela posição onde foi calculada e ajustada para ver a dispersão de energia, existe um pico de dispersão de energia exatamente ali e aquela célula é destruída.
Então, você tem muito menos efeito no corpo como um todo. Depois procura protonterapia. Isso é feito com prótons, tá? Outro tipo de tratamento, em vez de ser uma quimioterapia geral, você toma aquilo, vai para o corpo todo, toma ali pela veia, existe hoje em dia, usando nanotecnologia, né? Por que eu falei de nanotecnologia? Com nanotecnologia, você consegue, os cientistas, né, eles conseguem encapsular com nanopartículas o agente, vamos dizer assim, o remédio, vamos chamar de remédio, tá? Ou a quimioterapia, dentro de pequenas partículas, são nanopartículas. E essas nanopartículas, como é que elas acham as células que têm câncer? Elas usam o que eles chamam de peptídeos, né? Que é um indicador onde tem câncer. Da mesma forma que quando você, se quiser fazer uma cintiloscopia, coisa assim, o que acontece? A pessoa toma um reagente, esse reagente, ele, por causa da química, vamos chamar assim, daquele reagente, ele se adere muito mais às células que estão com câncer, com uma atividade muito grande. Então, quando você faz depois vamos chamar assim, de um diagnóstico de imagem daquilo, né, vamos dizer assim, aquele elemento, ele vai aparecer brilhante dentro daquele diagnóstico de imagem, mostrando onde estão as células ou onde estão os órgãos com câncer. Aí, da mesma forma, você consegue carregar essas nanopartículas com a quimioterapia, vamos chamar assim, e elas vão entrar no corpo, elas não vão se aderir a outras células que estão saudáveis, elas vão se aderir às células, vamos supor que esse aqui seja uma célula com câncer, e aqui na frente tem outro que não tem, elas vão se aderem a essa célula com câncer e atacam só essa célula com câncer. Não dá para notar que é um tratamento muito mais lógico, tem muito menos efeito colateral, né, do que uma quimioterapia geral. Então, esse é o nível que a gente está chegando já, né? Outras coisas com relação a avanços de medicina, vou falar mais dois aqui, porque a gente passar para o outro lado, porque tem muita coisa para falar. Né, a parte, por exemplo, de transplante. Quem precisa de transplantes? Precisa de transplante de fígado, vamos supor. Né? Então, o doutor Silvano Raia, que é um pioneiro no transplante de fígado, é brasileiro, um dos maiores cientistas do planeta, ele apresentou no Ministério, e eu aprovei, a criação de laboratório para xenotransplante. Já está sendo construído aqui em São Paulo, no IPEM, né, que é um órgão da Comissão de Energia Nuclear, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro da USP. A parceria, então, com a USP, de forma que ali serão criados, nesse laboratório que está sendo construído, serão criados porcos, mas é um porco comum? Não, é um porco que ele é desenvolvido com modificação genética para que os órgãos desses porcos sejam usados em seres humanos sem rejeição, ou com a mínima rejeição. Eles são fisiologicamente compatíveis com o ser humano, mas precisam ter, o porco tem que ser geneticamente criado, né, desenvolvido em laboratório, o embrião, de forma que esses órgãos não sejam rejeitados por um ser humano. Então esse é um sistema criado pelo Dr. Silvano Raia, já tem sido aplicado em outros países, e aqui no Brasil vai ser o laboratório mais completo disso aí, né, do planeta, porque ele vai tratar de várias doenças ao mesmo tempo. Então, uma delas que é clara é, por exemplo, para quem precisa de transplante de rim, né? Então, tá lá, o porco ele é desenvolvido, ele cresce no laboratório até uma certa idade, onde os rins estão prontos para serem transplantados para seres humanos. Nós temos uma fila, hoje em dia, de 100 mil pessoas no Brasil esperando transplantes de rins. Entram 33 mil nessa fila, conseguem transplante por ano, conseguem transplante cerca de 22 mil pessoas por ano, e morre uma dessas pessoas que estão esperando transplante a cada 6 horas. A cada 6 horas a gente perde uma pessoa esperando transplante de rim, além de uma vida terrivelmente, a qualidade de vida vai lá embaixo, tem que fazer diálise, aquela coisa toda, e o SUS gasta 4 bilhões por ano, 4 bi por ano, para pagar por todos esses tratamentos, né? Agora, com esse laboratório, o que vai acontecer? Os órgãos dos porcos vão ser transplantados para essas pessoas, a gente vai conseguir reduzir de 90% essa fila de 100 mil. Com essa redução de 90%, o SUS vai economizar 90% também dos 4 bi, ou seja, vai economizar 3,6 bilhões por ano. Olha só a economia para o SUS, 3,6 bilhões por ano, que vão poder ser utilizados, por exemplo, para melhorar a tabela do SUS, né, ou outras coisas que o Ministério da Saúde decidir. O fato é que a gente vai melhorar a qualidade de vida, né? Vamos dizer, de 100 mil pessoas, de 90 mil pessoas vão ter a qualidade de vida melhor,
não vão precisar mais de diálise, vão estar salvas com rins utilizados desses animais. E além disso, né, o que acontece? Além de rim, serve também para as ilhotas de Langerhans, que ficam no pâncreas, que produzem insulina. Então, pessoas que têm diabetes tipo 1, né, olha só, a tecnologia está trazendo aí uma solução para vocês. Muito em breve vocês não vão precisar mais ficar aplicando insulina diariamente. Isso aí vai ser feito automaticamente por um sistema implantado no seu corpo que vem derivados aí desses animais. Além disso, córneas, pele. Então, gente, a tecnologia, ela é muito, mas muito importante para a saúde, né? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Isso aí só para vocês terem uma ideia, né? Outra coisa que a gente está fazendo lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que parece coisa de ficção científica, mas é verdade, né? Lá com o Dr. Kleber, no CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, nós temos lá o Laboratório de Biociências. Então, esse laboratório está sendo ampliado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e esse laboratório ele vai ser capaz de fazer tratamento com genômica e transplante também, reconstrução de órgãos. Aí é uma outra técnica para reconstruir órgãos para as pessoas que precisam de transplante. Vamos supor que a pessoa precisa de um transplante de fígado. Nesse laboratório eles vão ser capazes de tirar a pele, por exemplo, do braço, um pouco de pele do braço da pessoa. Com essa pele, eles fazem uma regressão dessas células para células tronco, né, aquelas que podem ser transformadas em qualquer coisa, multiplicam essas células, depois elas são avançadas para serem células de fígado, que é o que a pessoa precisa, e um sistema faz como se fosse uma construção 3D, como se fosse uma construção 3D, né, de um fígado. E esse fígado é feito com célula daquela pessoa, você não tem rejeição nenhuma, e é transplantado, é implantado nesse caso, aquele fígado novo para aquela pessoa, né? Então, aliás, perguntaram quando que vai ser feito esse laboratório. O laboratório já está em construção, ele demora cerca de 1 ano para ele entrar em operação, né? E os porcos, depois que o laboratório entra em operação, esses porcos vão estar prontos aí, questão de 3 meses, 4 meses. Então, vamos dizer assim, cerca de 1 ano e meio a gente já vai ter, né, esses transplantes de rim, de ilhotas de Langerhans, é tudo à disposição, né, feito nesse laboratório em São Paulo pelo Dr. Silvano Rai e a equipe dele. Então, olha que bacana. Sabe quanto custa um laboratório desse? 100 milhões de reais. Ou seja, com 100 milhões de reais e mais 20 milhões por ano para manter o laboratório, você economiza 3,6 bilhões. Tecnologia é vantagem ou não? Né? Não precisa nem falar, né, assim para vocês. Então, aí eu falei um pouquinho de tecnologia na saúde. Vamos mudar de área, porque o tempo está esgotando aqui já. Segurança pública. Pô, segurança pública pode usar e vai usar, porque eu vou ser o seu senador aqui de São Paulo, né, que entende de tecnologia e vai trazer esse negócio para cá do Brasil, do exterior, etc., para melhorar a sua vida no dia a dia, né? Então, na segurança pública, que é um problema seríssimo, o que eu vou trazer para cá, para São Paulo? Inteligência artificial. Inteligência artificial para ser usada em inteligência da polícia, né, ou das polícias, de forma a integrar todos os bancos de dados do Brasil, em São Paulo. Esse tipo de análise de dados vai ser capaz de traquear movimentos suspeitos de uma série de coisas, e com isso você vai traquear, por exemplo, o tráfico de drogas, tráfico de armas, de pessoas, todos esses malfeitos vão ser acompanhados, monitorados com a inteligência da polícia, e a polícia vai estar muito à frente dos bandidos nesse sentido. Então a gente vai colocar a nossa polícia lá na frente. Também essas tecnologias são utilizadas, podem ser utilizadas, serão, né, para a polícia científica, a polícia de perícia, que são feitos muito... só 7% dos crimes são fiscalizados, vamos dizer, são investigados, e só 3% tem a solução. Então a gente precisa ter muito mais efetivo a utilização de tecnologia. Então vamos trazer essa tecnologia para cá, fora também melhorar a vida dos policiais como um todo. Eu sou a favor e tipo assim da polícia, e o lado de lá, né, é a favor do bandido. A gente tem que ser a favor da polícia. Por isso que eu peço seu voto aqui, astronauta Marcos Pontes, número 222. A polícia nos protege, a gente tem que proteger a nossa polícia agora, com questão de salário,
tratamento de saúde, tratamento psicológico, suporte jurídico, equipamentos para polícias, tempo, né, tempo de turno, aumento do efetivo. Então, falando de polícia civil, polícia militar e etc. Então, a gente precisa fazer isso aí, né? Muito fazer isso aí. Aliás, foi engraçado, outro dia eu falei aqui, não, porque a nossa polícia, em termos de salário, é a 23ª. Aí depois alguém lá me corrigiu, lá na minha cidade, lá de Bauru, escreveu assim, não, mas ele errou, porque não é na 23ª, é 24ª. Pô, cai na real, porque, né, esse tipo de coisa, né, não faz diferença. O importante é que a polícia está com salário baixo e vai ser corrigido, né? Então, o que acontece em relação à tecnologia para a polícia? Então, falei de inteligência artificial para inteligência, muito importante. Tecnologias para bloquear celulares dos presídios. A gente só tem 27% dos presídios com o celular bloqueado. Vamos bloquear esse negócio todo, acaba esse negócio de prisioneiro. Fiquei falando, prisioneiro é prisioneiro, é preso, tem que ficar lá. Também vai acabar esse negócio de saidinha, né? Eu vou chegar lá no Congresso, no Senado, vou votar contra a saidinha. Vamos terminar esse negócio de saidinha de preso no Natal, saidinha, preso é preso, tem que ficar preso e ponto, final, entendeu? Então, outra coisa, tecnologia de inteligência artificial com câmeras, com reconhecimento facial espalhadas nas áreas públicas das cidades, são públicas, isso não interfere nem um pouco com a privacidade das pessoas, né? Privacidade é dentro de casa, na rua não tem que ter privacidade, na rua tem que ter segurança, e para a rua ter segurança precisa ter câmeras inteligentes que vão analisar todas as pessoas passando por ali. Se tiver um bandido procurado pela polícia, se tiver um foragido, se tiver alguém com uma atitude suspeita, tem que ser identificado imediatamente. Isso aí a polícia vai lá, vai capturar essa pessoa, né, e vai prender essa pessoa para tirar de circulação, né? A gente tem que ter as ruas limpas de bandidos, a gente tem que ter as ruas disponíveis para as pessoas de bem, as pessoas estão ali para as coisas de bem. Então, tecnologia para isso aí. Alguém falou dos bombeiros, sem dúvida nenhuma, os bombeiros também. Tecnologia para combate a incêndio, né? Existem várias tecnologias, isso podem ser melhoradas ainda. Nós temos aqui em São Paulo, ali perto de Francisco Morato, né, uma área muito boa dos bombeiros, que eu tenho, né, dentro dos meus planos de criar um centro de tecnologia para a polícia e bombeiros ali naquela área. Então a gente vai criar esse centro de tecnologia para a polícia e para bombeiros ali naquela área, e isso vai mudar completamente o cenário em que a polícia trabalha. A polícia tem que estar lá na frente. Vamos melhorar os carros das polícias também, né? Polícia, bombeiros, carros que as polícias utilizam são carros normais com pintura diferente. Não, tem que ser carro especial, feito especialmente para a polícia, carros blindados. Ele tem que chegar, é quase como um tanque ali. O cara pode atirar com o que for lá para a gente defender, né, a nossa polícia. Também os trajes das polícias, aqueles coletes de proteção de bala, né, podem ser muito melhorados, ficar mais leves, ficar mais resistentes, e proteger áreas mais também, aumentar a proteção disso aí. Câmeras de polícia, né? Eu sou contra ficar aquela câmera no policial filmando tudo que está sendo feito sem que ele tenha controle daquilo, né? Isso aí eu acho que não traz nenhuma eficiência, tolhe a ação da polícia. Por quê? A polícia vai fazer alguma coisa errada, vai matar alguém? Não, não é por causa disso. É que a polícia ela tem que conversar com as pessoas. Às vezes aparece alguém que quer dar uma informação sigilosa para o policial e ele não pode, a pessoa não vai chegar porque tem uma câmera. Ele vai botar a mão na frente da câmera e aí ele vai ser processado. E aí não dá certo. Então, o policial tem que ter o controle daquela câmera, de ligar e desligar a câmera quando ele precisa. Assim como os carros têm que ser equipados com câmeras que podem ligar e desligar quando precisa. E essas câmeras têm que ser inteligentes, não é só uma câmera comum filmando e gravando, como se fosse a câmera do celular. Não, tem que ser uma câmera inteligente, em que se ele apontar a câmera para alguém, né, ele pode ouvir, por exemplo, olha, essa pessoa, né, você está olhando para uma pessoa que tem ficha suja, uma pessoa que está, né, foragida da polícia, cuidado com isso aí. Isso aí tem que indicar, entendeu? A câmera tem que ajudar o policial a identificar áreas de risco, pessoas criminosas ali na frente. Então isso aí é para ajudar, tá? Alguns exemplos aí só da polícia. Armamento da polícia tem que ser diferenciado, capacidade de botar o bandido abaixo. Não precisa nem matar, armamento não letal, mas que você consiga derrubar, né, um número de pessoas que estejam ali, né, numa situação complexa para a polícia, em que ela consiga, mesmo sem matar ninguém, que é importante, né, preservar a vida das pessoas, mas que consiga botar as pessoas abaixo, de forma que não vão ser mais problema. Aí você
prende aqueles bandidos lá. Tudo isso dá para ser feito, né? Isso dá para ser feito. O pessoal falou de Cracolândia, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre pessoas em vulnerabilidade, viu, Leandro? Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, você vai ver uma série de coisas que eu falei de propósito sobre isso. Hoje a gente está falando sobre tecnologias aqui, né, utilizadas nas várias áreas. Falamos de segurança, falamos de saúde, educação também. Assim, outro ponto que eu não falei da saúde é que a saúde pode ser individualizada. Então, você toma um remédio que é igual para todo mundo, você muda a dose, isso aí no futuro vai ser diferente. O remédio vai ser feito para você, no seu organismo, na dose que precisa para você, né? Então vai ser o tratamento individualizado, né? Isso também para a educação. Educação, em muitas tecnologias pode ser utilizado para educação, mas não adianta só se botar um quadro com um quadro digital e continuar a ter a aula e o conteúdo exatamente sem modificação. Então, por isso, de novo, a utilização de games, gamificação na educação, né? E com utilização de inteligência artificial para levantar os talentos das crianças e corrigir as fragilidades, vamos dizer assim, é extremamente importante também. Então, isso pode ser feito, está na mão essa tecnologia, né? Questão de implementação e fazer umas escolas piloto e depois passar isso para o restante do sistema. Então, é possível de ser feito. Com isso, você não vai ter aquelas crianças que sendo isoladas porque não gostam disso ou daquilo, de uma maneira. Não, todas elas vão adorar estar na escola, participar, né, de tudo isso. A tecnologia também, como robótica, astronomia, né, muitos tipos de tecnologia, né, podem ser e devem ser utilizados dentro da escola para motivar os jovens, assim como já preparar os futuros profissionais. Então, isso é extremamente, né, importante. O que mais? Vamos passar para outra área. Estou preocupado com o tempo aqui, porque eu vou ter que sair daqui a pouco, vou estar em Santos. Aliás, quem está aí no diário de bordo, que é o astronauta Marcos Pontes. Eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, né, o melhor candidato ao Senado aqui em São Paulo para trazer recursos para São Paulo através de novas empresas, empregos para São Paulo, projetos com sustentabilidade para melhorar a segurança pública, melhorar a saúde, redução de filas. Outra coisa que eu não falei foi transformação digital, né, dentro da saúde para eliminar filas de cirurgia, que é ridiculamente grande, né, para melhorar o atendimento de forma geral no estado e a distribuição da infraestrutura de saúde, de forma que em qualquer lugar do estado você pode pegar o seu celular, se você estiver tendo qualquer tipo de problema, ele já te indica exatamente para que hospital você vai e já faz a conexão lá para você chegar e já ser atendido em emergência naquele momento lá. Um exemplo, né, de uso de tecnologia, tem muitos outros. Vamos falar de infraestrutura, né? Infraestrutura, vamos colocar no meio dessa infraestrutura nossas estradas, trens, transporte, né, telecomunicações, tudo isso tem uma aplicação intensa de tecnologia. O que acontece? Uma estrada, você faz o pavimento de uma estrada, cada vez mais a tecnologia utilizada para melhorar esse pavimento significa muito mais salvar muito dinheiro, porque aí você não precisa ficar recapeando aquela estrada mais. Você vê nas nossas cidades, por exemplo, a quantidade de buraco que tem, etc., pelas ruas, né? Buraco, ou o pessoal vai lá, conserta e deixa uns murunduns no meio do caminho, parece a lua ali andando na estrada. E tudo isso dá para ser melhorado com a qualidade dos pisos, né? Isso depende também de tecnologia, introdução, inclusive de economia circular, para utilizar materiais que são reciclados, que você pode utilizar em pavimentação, ou resíduos sólidos, né, de queima, depois que você separou os recicláveis, eu fiz um vídeo inteirinho sobre isso aqui também, economia circular. Então você separou tudo aquilo, o restante, em vez de ir para lixão, ou em vez de ir para aterro sanitário, isso vai ser queimado com plasma, com baixa energia, esse plasma esse material vira um coque, basicamente carbono, aquilo pode ser transformado em grafeno para ser uma série de outros materiais aí, pode ser peça de carro, pode ser uma série de coisas, ou ser um granulado que vai ser utilizado em pavimentação e vai melhorar a qualidade da pavimentação das cidades, das áreas rurais, das estradas vicinais que hoje são de terra, podem ser isso e vai transportar a nossa produção muito mais. Então, infraestrutura depende muito, por exemplo, grafeno, nióbio servem também para fazer estruturas de casas, estruturas de prédios, né? Tudo isso pode ser feito com aumento de tecnologia. Isso dá mais segurança, isso dá mais economia, isso dá mais rapidez nas construções. Precisa de moradia
para as pessoas que estão sem casa, por exemplo, estão na rua, moradores de rua, precisam de moradia. Olha, com tecnologia a gente consegue fazer uma casa em menos de 1 dia ou 2 dias. 48 horas é tempo suficiente para você fazer uma casa com qualidade, com materiais recicláveis que ficam com melhores condições que muitas casas, que as casas feitas da maneira tradicional. Então, por exemplo, a lentidão de se construir casas que você vê aí, né? A gente consegue construir 7.000 casas em um ano, é um valor muito baixo de casas. A gente consegue multiplicar isso aí, né, centenas de vezes utilizando tecnologia para construir casas populares que podem ser colocadas num lugar sem risco, né, para isso. Por falar nisso, risco também, falando de infraestrutura e risco, as construções de casas em áreas de risco matam todo ano milhares de pessoas no Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Esse negócio tem que acabar, né? Não pode ser desse jeito. E a gente consegue sim, né, fazer a proteção. Eu já tenho lá no Ministério o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que faz um trabalho magnífico, salvando milhares de vidas no Brasil, mas pode ser ampliado. Isso eu já encomendei, eles já fizeram lá o Cigarra, que é um sistema de sensores mais barato, menor, para ser implementado aos milhares no país inteiro, que quando eles veem muito fator de umidade, por exemplo, nas encostas, eles avisam a Guarda Civil, né, o Guarda Civil, a Defesa Civil, de forma que vai lá, tira a população da frente, porque vai ter um desmoronamento de terra e vai soterrar muitas casas. Quando tem o enchente, começa a encher muito numa certa área, eles avisam a população da frente, já para tirar as pessoas da frente, porque vai vir enchente, vai levar, arrastar casas, carros, aquele negócio todo. Quando tem uma dessas barragens, uma barragem, né, com risco de estourar, já avisam, tira a população da frente. Então isso já é feito, mas vai ser feito muito maior, muito mais isso aí com o uso de tecnologia, né? E também precisa do bom senso dos prefeitos, das prefeituras, e como senador eu vou bater muito em cima disso aí, para que as pessoas sejam tiradas das áreas de risco. Não faz sentido você deixar pessoas arriscando a vida ali, né? E todo ano morre do mesmo jeito as pessoas. Não, tem que tirar das áreas de risco, tem que construir em áreas que não tem risco, e tem que não pode permitir a construção de casas na área de risco, né? Então precisa ter, né, utilização aí de tecnologia, mas também com utilização da política para fazer da maneira correta as coisas, tá bom? Energia renovável. Energia é outra área que a gente tem no nosso dia a dia e que depende muito de tecnologia. Então hoje a gente tem aí energia elétrica vindo de hidrelétricas, vindo de energia eólica, né, de geradores eólicos, vindo de células fotoelétricas, daqui a pouco vai vir de hidrogênio verde. Então eu mandei no Ministério, determinei a construção do Centro de Tecnologia de Energias Renováveis do Semiárido, lá em Campina Grande, que vai dar um salto no Brasil em termos de energias renováveis, né, no incremento dessas tecnologias. Isso depende muito de materiais avançados também, inclusive de grafeno, nióbio. Eu lembro da superbateria, que já está sendo desenvolvida aqui no Brasil, graças à CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, no nióbio, graças à Zextec, né, na parte de grafeno. Tudo isso vai ser juntado, fora os outros produtos de nióbio e grafeno, no caso da bateria, no laboratório de supercondutores que está sendo construído lá em Campinas, dentro do CNPEM, né? Então esse laboratório vai trazer aí essa super bateria para o Brasil, melhor, vai desenvolver aqui no Brasil, que vai poder ser vendida aí para todos os outros países, gerando nota fiscal, emprego aqui no Brasil e certamente mais economia para todos. Então, tudo isso tem sido feito em energia renovável, é muito importante também o hidrogênio vindo de etanol. Os nossos carros no futuro próximo, a gente vai abastecer com etanol, ele converte em hidrogênio e ele vai funcionar hidrogênio, né, com muito melhor distribuição, vamos dizer assim, de energia e reduzir as perdas nos processos de conversão de energia, né? Quem conhece aí, né, termodinâmica sabe que todas as conversões se acabam tendo perdas no meio do caminho. Que mais? Então, energia, comunicações, né, com satélites. A gente já tem o nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Nós temos muitas aplicações no programa espacial para satélites também, que vão melhorar a agricultura, vão melhorar as comunicações, preservação do meio ambiente, oceanos e etc, né? Inclusive de desastres naturais, prevenção, um monte de coisas são feitas aí em comunicação e comunicações, né, através do programa espacial também.
A utilização de fibra ótica também, que é um avanço de tecnologia que a gente usa no dia a dia aí para receber sinal de internet. Isso aí também tem sido melhorado a cada dia. Hoje eu já instituí no Brasil, quando eu era ministro de Comunicações, um ramal inteirinho, né, vamos dizer, com backbones, que a gente chama de fibra ótica, com capacidade de 100 gigabits por segundo, né, no Nordeste, que são 77 cidades no Nordeste, mais 10 mil quilômetros de fibra ótica no Norte, mais 2 backbones na área do Centro-Oeste para as fazendas. Trazer, então, para a agricultura também depende muito de ciência e tecnologia. A gente visto a Embrapa lá atrás, semente plantada lá atrás pela Embrapa, hoje a gente colhe sendo um dos países maiores potências do agronegócio, da agricultura do planeta Terra. Aliás, uma mensagem aí para o pessoal do lado de lá, né, para o pessoal lá do PT, etc., que chama os nossos agricultores de fascistas, aí sim eu chamo de ignorância isso que eles estão falando. Agricultor não é fascista, agricultor é trabalhador. Esse é o trabalhador de verdade que durante a pandemia, né, ficou trabalhando para garantir o sustento das pessoas, ficou trabalhando para garantir a comida no prato de todos os brasileiros e de 1/5 da população do planeta. Então o agronegócio nosso, ele é sustentável, ele é importante. O MST não substitui o agronegócio, o MST ele não tem capacidade de fazer isso. O nosso agronegócio é forte, o nosso agronegócio tem que ser continuado, tem que ser incentivado. E as invasões de terra tem que acabar, tem que ser zero invasão de terra. Tem que ter o direito à propriedade, tem que defender a propriedade. Então, eu vou estar lá no meio no Senado defendendo a propriedade, os nossos agricultores, defendendo todos aqueles que trabalham dia a dia com a mão toda calejada aí no dia a dia, né? Tem que defender esse pessoal, porque esses daí são aqueles que trabalham para a gente, são esses daí que garantem o feijão com arroz aí no prato de todo mundo, tá? Então vamos respeitar o nosso agronegócio, né? Importantíssimo isso aí. Outra coisa, né? Eu lembrei quando falei do agronegócio, eu lembrei que eu sou caipira também, sou capial, né? Sou lá de Bauru, né? E também é outra falta de respeito com os paulistas, o que o ex-presidente Lula, né, falou a respeito de nós aqui no interior de São Paulo, né? Nós não somos ignorantes, né, de jeito nenhum, nós somos o Estado que carrega, né, que puxa o Brasil, nós somos a locomotiva do Brasil. Então não somos ignorantes, nós somos trabalhadores que fazem o dia a dia, né, e constroem no dia a dia. São pessoas conservadoras no nosso estado de São Paulo, são pessoas que não aceitam as coisas que o PT quer pregar aí como ideologia de gênero, colocar em risco a inocência das nossas crianças nas escolas. Aqui são pessoas nesse estado de São Paulo que são contra o aborto, são contra matar uma vida ainda ali dentro do útero de uma mãe, né? São pessoas que são contra a droga, né? Porque droga, ela, como muitas outras coisas, né, que nós temos que ser contra a droga. Não faz sentido alguém ser a favor de droga. Não consigo entender um negócio desse tipo assim, né? Só se for um idiota, né, para ser a favor de droga, que destrói a vida das pessoas, destrói a vida da pessoa e destrói a família junto. Então, isso aí também é um absurdo, né, o que o pessoal do PT e o lado de lá, né, prega aí, liberação de droga, né? Então vai liberar droga no outro país, vai liberar lá no, sei lá onde, mas aqui no Brasil não, né? Então vamos proteger as nossas famílias nessas coisas, né? Também nós somos, aqui nesse estado de São Paulo, que não tem ignorantes, né? Nesse estado de São Paulo nós também somos contra a corrupção. Aí sim tem que ser contra essa roubalheira que foi feita lá no tempo do PT, né, roubando bilhões lá da Petrobras, roubando bilhões, né, dos fundos de pensão, né, tudo isso aí, isso sim a gente tem que combater, né, e esse é o tipo de coisa que a gente não quer aqui no nosso estado de São Paulo, a gente não vai ter aqui no estado de São Paulo, né? Então, se eu estiver lá no Congresso, né, e eu espero o voto de todos vocês, astronauta Marcos Poço, número 222 para o Senado, né, pode ter certeza que isso aí eu vou bater muito forte de lá, né, se alguém tentar introduzir qualquer coisa, qualquer dessas porcarias aqui no nosso estado de São Paulo, tá bom? Então, vamos lá para outras coisas de uso de ciência e tecnologia, da gente... Me desculpem, a voz
tá, né, acabando aí no final aqui da campanha, mas vai melhorar. Depois eu falo, semana que vem eu trato esse negócio todo. Já eleito como senador, graças ao voto de vocês, né, para representar o nosso estado, né? Sem dúvida nenhuma, eu sou o cara que tem as melhores qualificações para ser o senador de São Paulo. Tem uma vaga só do Senado e é um termo de 8 anos, e durante esses 8 anos vão ser 5 ministros trocados do STF, e quem faz a sabatina é o Senado. Quem pode chamar um ministro do STF para convocar ou convidar para dar explicações sobre medidas ou qualquer tipo de ação é o Senado, né? E a gente vai fazer isso, né? Vamos ver o que está acontecendo, por que está puxando corda para lá e para cá. Vamos colocar isso aí em dia, vamos equilibrar os poderes. Não pode um poder querer interferir no outro poder. Isso aí tem que ser corrigido e vai ser corrigido durante esse tempo lá no Senado, tá bom? Eu preciso do seu voto para poder fazer isso, e eu tenho ficha limpa, e isso é importante. O senador que tem ficha suja, né, não consegue fazer esse tipo de coisa. Se você olhar ali no meu concorrente, o Márcio França, você puxar lá os processos, etc., você vai ver que ele vai ter dificuldade. Por mais que ele queira fazer isso, ele vai ter dificuldade de fazer esse tipo de coisa lá, porque ele vai estar, de certa forma, na mão do Senado, então, na mão do STF. Então, isso não pode. Tá bom? Então, por isso que eu estou pedindo o seu voto para representar o nosso estado aqui e fazer com que isso tudo aconteça. E transmita essas coisas, né, para as pessoas. Transmita essas coisas. Está no finalzinho, faltam 3 dias praticamente. 4 dias contando hoje o dia todo, para a gente chegar lá e ter a eleição. Então, gente, não pode ter senador de ficha suja, tá? Então, olhem bem, passem isso aí para as pessoas que estão iludidas ainda, pessoa que ainda não tem, ainda não conseguiu definir o que quer, né? Fica iludida com o canto da sereia pro lado de lá. Bota essas pessoas com o pé no chão aí, né? Quem é astronauta aqui sou eu, né? Se é alguém que pode estar com a cabeça na lua, aí sou eu, né? Mas eu fico com o pé muito fincado no chão aqui, então não deixe essas pessoas ficarem aí, né, tipo, perdidas ou iludidas com esse tipo de coisa, principalmente os jovens. Então, vamos trazer para o lado de cá, vamos juntar a direita toda, para que eu preciso do voto da direita inteirinha. Quem está pensando em votar em Janaína, né, em Edson Aparecido, essas coisas todas, eu preciso do seu voto aqui para realmente vencer o Márcio França ali, vencer com distância, vencer de longe, né, para não dar dúvida, para chegar forte lá no Senado, para ser o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, quiçá mais para frente ser o presidente do Senado, para colocar esse negócio funcionando, né, realmente lá, né? E precisa de um senador técnico, um senador que consiga enxergar de forma sistêmica os problemas e resolver de forma sistêmica, tá ok? Então, acho que, bom, tem a parte de entretenimento também, logicamente que tecnologia usada aí nas televisões, televisão digital, videogames, né, cinema, toda a parte de entretenimento, 3D, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso depende de tecnologia. Ou seja, a tecnologia está no nosso dia a dia, né, e precisa disso, vai ser cada vez mais. Nós precisamos aí ter que os nossos jovens se preparem para esse mundo da tecnologia, que eles se preparem para ter empregos, construir as suas empresas também com tecnologia, e para isso nós precisamos de políticos que saibam de tecnologia para abrir caminho de forma efetiva, real, né, na prática, né? Isso é a lógica, por isso que eu tenho falado tudo isso aqui para vocês, né, esse tempo todo. Então ajudem, né, a divulgar, né? E sem dúvida nenhuma isso é extremamente importante. Eu conto com o seu voto, né? Deu o meu tempo aqui, 7h30, eu tenho que sair. Conto com o seu voto aqui para o Senado. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado, o melhor candidato ao Senado do estado de São Paulo, número 222, é fácil de lembrar, no dia 2, vote 222. Compare, né? Compare o que eu tenho para oferecer para o estado com o que os outros candidatos têm. Então eu vou te dar aqui, como eu faço todo dia, as 7 regras, 7 critérios para escolher um candidato, né? Primeiro, histórico de vida, né? A história de vida. Compare a minha história de vida com a história de vida dos outros candidatos. Veja qual história de vida você gostaria que o seu filho, né, se inspirasse para ter. Então, isso aí, primeira coisa. Segundo item, formação acadêmica. Eu sou formado no ITA, uma das melhores escolas do planeta, né, em termos de engenharia, e eu sou formado na Academia da Força Aérea também. Eu tenho uma formação sólida, eu conheço as coisas, eu consigo resolver problemas rapidamente,
Eu sou formado em sistemas também, eu consigo fazer análise de risco, o que for necessário para construir um projeto. Também tenho, né, essa formação em projetos, consigo fazer um projeto para resolver. Vamos resolver de vez o problema de saúde do estado de São Paulo, não ficar fazendo salto de galinha, né, para ficar tentando resolver. Vamos resolver de vez? Então vote em Astronauta Marcos Pontes, número 222 aí para o Senado. Eu vou trabalhar junto com o Tarcísio aqui nesse estado para a gente resolver de vez o problema de saúde. Vamos resolver de vez o problema de segurança pública? Vamos, para não ficar aí na mão de político que fica com blá blá blá, né, e no final das contas acaba não fazendo nada, né? Eu sei fazer, eu venho aqui, faço o projeto inteiro, articulo o projeto através do Senado, com os vários entes, com internacional, nacional, etc. E vamos resolver de vez o problema de segurança pública. Eu sou capaz de fazer isso, né? Então, dá para se fazer. Então, história de vida, inspiradora. A parte de formação, de educação, formação acadêmica. Eu tenho, olhe os outros candidatos, compare a minha formação acadêmica com os outros, né? E a capacidade de desenvolver projetos técnicos. Eu sou o único capaz de desenvolver projetos técnicos. O que a gente está cansado de ver o cara vai e coloca um político que não entende patavina de uma certa área, coloca ali no ministério ou coloca em algum lugar, numa secretaria de saúde, né? O que acontece? Vamos dizer assim, uma performance pífia, porque a pessoa não sabe daquilo. Você bota um jornalista para ser, né, secretário de saúde, não tem como. Secretário de saúde tem que ser médico, né? Parte de ciência e tecnologia tem que ser um cientista, tem que ser um engenheiro, tem que ser alguém que trabalhe com tecnologia, não é um advogado fazer isso aí. Advogado, muito importante fazer na parte, Ministério da Justiça, a parte tem as suas aplicações, né, no tribunal, etc. Advogado. Agora, não vai colocar um engenheiro no Tribunal de Contas, um engenheiro no Tribunal de Contas, um engenheiro no Tribunal de Justiça, não funciona. O engenheiro não sabe o que fazer lá. Advogado sabe o que fazer. Então, para um Senado, você precisa ter uma questão prática, um técnico para ir lá e resolver o problema, assim como eu já resolvi problema nas comunicações, no programa espacial, dessa forma. Então, história de vida, formação acadêmica, né? Sou formado no ITA, né, para você entender o que significa isso, dá uma pesquisadinha. Terceiro, currículo. Veja o currículo dos outros candidatos, veja o meu currículo, veja o currículo também dos suplentes, que é importante ver isso aí, né? O meu currículo sempre foi pelo Brasil, coloquei a minha vida pelo Brasil, literalmente, disposto a morrer pelo Brasil para defender você, defender o nosso país, a nossa bandeira, né? Tem que ser um patriota que está ali, não pode ser alguém defendendo ideologia de outros países, defendendo uma bandeira vermelha com um foice, martelo, lá da antiga União Soviética, né? Isso não pode, você tem que defender essa bandeira aqui, verde, amarelo, azul e branco. Eu estou lá para isso, meu currículo demonstra isso aí, né? Eu já coloquei a minha vida, né, pelo país e eu vou continuar a cumprir as missões dessa forma. Veja a ficha corrida, vamos dizer assim, eu tenho ficha limpa. Veja os outros candidatos, veja a ficha suja, veja fraudes com saúde, 500 milhões de saúde, fraudes para lá e para cá, outro com enriquecimento ilícito, né? Veja isso aí, analise ali o currículo das pessoas, mesmo aquelas que parece que não tem nada, mas vai lá, recebe dinheiro do PSDB, né? E assim vai. Então, olhem, né, a ficha dos candidatos. Eu tenho ficha limpa. E isso é super importante se a gente quiser ter um Senado forte, precisa ter senador de ficha limpa, né? Quinto, veja as propostas. Todo dia eu estou aqui de manhã falando de propostas, todo dia, né? Então, olhe as propostas, passe essas propostas para as pessoas. A pessoa tem que ter saco para olhar e ficar ouvindo 1 hora e meia. Mas se você quer ter propostas, se você quer ver propostas, você tem que ter paciência para olhar, ouvir, né, entender essas coisas. Já fiz aqui, falei sobre propostas para educação, propostas para saúde, propostas para segurança pública, propostas para pessoas com vulnerabilidade, que estão em vulnerabilidade, estão na rua, moradores de rua, etc., Cracolândia, etc., falei sobre propostas para pessoas com deficiência, com doenças raras. Tem um monte de propostas aí a serem feitas, né, que eu fiz, a serem agora colocadas em prática, contando com o seu voto aqui, astronauta Marcos Pontes, o melhor candidato ao Senado de São Paulo, número 222, né? Para isso, para colocar essas propostas na prática, eu preciso do seu voto e que você me ajude a divulgar nesses últimos dias. Sexto, veja a índole dos candidatos e o caráter dos candidatos. E veja dos suplentes também. Veja quem são esses candidatos, veja como é que eles se comportaram na vida, né? Então, eu sempre fui reto, vamos dizer assim, sempre as coisas sempre aconteceram da maneira correta. Veja os outros candidatos também, se isso acontece, né? Provavelmente você vai se surpreender negativamente.
veja também se você tem afinidade com as pautas do candidato. Eu estou aqui para defender a família, estou aqui para defender a vida. Eu sou contra aborto, eu sou contra ideologia de gênero, né? Eu sou contra a corrupção, eu sou contra drogas, eu sou a favor da liberdade, sou a favor da liberdade de imprensa, sou a favor, né, da liberdade de expressão, né? Eu sou a favor da democracia verdadeira, da democracia em que exista isonomia, todos são iguais perante a lei, que exista equilíbrio entre os poderes. Eu sou a favor de liberdade de expressão e isegoria junto aí também. Então, se você se alinha com isso, eu sou o seu candidato aqui para o estado de São Paulo. Se você gosta de droga, se você gosta de corrupção, se você gosta de bagunça, se você gosta de colocar sexo para as crianças nas escolas, se você gosta de todas essas tranqueiras, eu não sou o seu candidato. O candidato é o do lado de lá, né? Aquele que defende essas coisas com o PT e tudo mais, né? Quem está aqui é o candidato para defender a sua família, o seu filho, para defender, né, que você tenha uma vida, capacidade de defender a propriedade, defender a sua empresa, defender a sua propriedade, para que não seja roubada, confiscada, roubada lá para um MST da vida ou para uma invasão da sua casa. Eu estou aqui para defender a polícia, não estou para defender bandido. Quem defende bandido é o lado de lá. Então, se você está junto comigo nessa batalha, eu vou precisar muito de você para realmente entrar em combate a esses dias, não para bater em alguém, não para ser violento com ninguém, mas para falar as coisas corretas, para você trazer, né, essas pessoas que estão indecisas ainda para votarem, né, no candidato ou nos candidatos que defendem a sua vida, defendem a sua propriedade, seu direito a realizar seu sonho através da meritocracia, né? Então, eu preciso do seu voto, astronauta Marcos Pontes, número 222, falta pouco tempo e preciso que você divulgue essa live, as outras lives que tem nesse canal, se inscreva, né? Distribua a verdade para as pessoas, traga as pessoas para votar de forma correta, tá bom? Venceu meu tempo, agora eu vou ter que descer lá para Santos, né? Eu estou aqui em São Paulo ainda, dá para ver que não tem que correr, e daqui a pouco estarei aí em Santos, junto com o presidente Bolsonaro, junto com o Tarcísio, para uma carreata e um comício, tá bom, gente? Conto com vocês, acompanhem lá em Santos, vocês vão ver com a mesma camisa, que eu já estou pronto para sair aqui. E essa camisa representa o que está dentro do meu coração. E lembre que eu usei esse tipo de desenho aqui com a bandeira do Brasil lá no espaço, muito antes de começar o pessoal aqui no Brasil a colocar mais. Foi graças ao presidente Bolsonaro que a nossa bandeira começou a surgir mais nas casas, começou a surgir mais nas ruas, as pessoas começaram a vestir literalmente a camisa do Brasil. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Vejo vocês em Santos daqui a pouco. Até amanhã e mais um Diário de Bordo lá.